Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, sou presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai gravar uma live, né, falando um pouco das formas de aparições, letargia, catalepsia, né. Lembra muito do Evangelho, né, também, quando aquela parte quando Jesus ele pede que Lázaro, né, que já está com mais ou menos 3 dias, né, que ele estaria como se estivesse morto, né? Todo mundo achava que ele estava morto. E aí Jesus pede que ele retirasse a pedra, né, do meio e que ele levantasse e andasse, né? E ali fala que Lázaro ele não está morto, né, completamente. Ali ele está num estado de onde partes do corpo dele se encontra morto, né? Ele está de catalepsia, né? E letargia é como se o corpo todo ele tivesse morto, né? Mas é o cordão fluídico, né? Que até na teosofia chama de cordão de Antacarana, né? E lembra muito o perispírito, né? Que é o que liga o corpo físico ao espírito, né? Então essa ligação ela ainda existe, né? Então ali ele não estava completamente morto, né? Vamos dizer assim. E aí as formas de aparições até lembra, né? Quando Jesus ele aparece, né? Após ser crucificado, ele aparece aos apóstolos, né? Falam que e lembra da mediunidade de vidência, né? Que na mediunidade de vidência você tem uma sensibilidade maior, né, para você perceber a vida no plano espiritual, né? E aí existe as aparições, né? Que o espírito, né? Ele através do ectoplasma, né? Que a gente ingere o alimento, né, e ele se torna um ectoplasma, né, uma energia que fica na nossa corrente sanguínea. E os espíritos, eles não possuem o ectoplasma porque eles não possuem o corpo físico. Então, para fazer algumas atividades, né, eles acabam se utilizando do nosso ectoplasma. Então, eles se utilizam do nosso ectoplasma muitas vezes para às vezes movimentar um objeto de outro, né? Coisas que antigamente acontecia muito, mas hoje é mais difícil acontecer, né? A gente até lembra na época da Inquisição, né? Outras mediunidades também que tinha, muitas pessoas foram queimadas na fogueira, né? Tida como bruxa, né? Joana d'Arc ouvia vozes, né? E aí ele se utiliza da vontade deles, né, com o fluido cósmico universal, com o nosso ectoplasma, e também acontece um deslocamento do nosso globo ocular também, e a gente muitas vezes acaba tendo essa sensibilidade de perceber mais a vida no plano espiritual, né? Então a gente lembra muito o Evangelho, né? Que tudo tem uma razão de ser, nada é acaso, né? Depois a gente vai falar um pouco mais de algumas obras, né? Como a Gênese, né? Que é uma obra que ela explica alguns acontecimentos que foram tidos como milagre no sentido miraculoso, né? Mas que é a doutrina, que é a terceira revelação, ela vem explicando que não é um acaso, mas que tem um entendimento por trás daquele milagre, né? Então, quando ele fala a fé move montanhas, né? Que montanhas é essas? As montanhas são as nossas imperfeições morais, né? Então tudo tem uma razão de ser, nada é acaso, né? A gente vai fazer o encerramento dessa live de hoje, né? E aí lembrando, né, que às vezes fala o renascimento, né, que a ressurreição, né,
que até no capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ele fala um pouco sobre reencarnação, né? E aí tem uma passagem que ele fala, né, que naquela época os judeus eles já acreditavam em reencarnação, só que eles não sabiam como explicar, então eles chamavam de ressurreição, né, que a ciência traz como sendo inviável porque o corpo ele passa por um processo de decomposição. Já a reencarnação, e no caso da ressurreição, é a volta à vida no mesmo corpo físico, né? Já no caso da reencarnação é a volta à vida, só que do mesmo espírito em um corpo diferente, um corpo que foi criado especificamente para ele naquela existência, né? Então ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Por quê? Porque uma vez que a nossa essência ela é espiritual, nós estamos numa caminhada que seria a caminhada evolutiva. Então a gente precisa reencarnar várias vezes para que a gente possa chegar no nível de consciência elevado, né? Vamos dizer assim. Então a gente encerra essa live de hoje.